Pessoal, AVC é um dos principais problemas de saúde pública do Brasil. Eu vou explicar para vocês os sinais, os sintomas, né? Quando você deve procurar ajuda, e um aviso que muitas vezes nosso corpo dá, que a gente pode estar sob risco de ter um AVC, e muita gente não entende isso, né? Vamos lá, quando a gente fala de AVC, a gente vai falar das doenças cardiovasculares. São os mesmos fatores de risco para as doenças que fazem uma pessoa morrer ou ter um infarto no coração, que mostra também esse paciente ter os mesmos fatores de risco que levam a um paciente ter um AVC. Então são duas doenças que andam juntas, por isso que muitos desses pacientes são tratados com um cardiologista que vai evitar ele ter um AVC. Essa a gente fala de prevenção primária, né? E quando o paciente tem um AVC, a prevenção secundária dele ter outro, né? Então um paciente que tem infarto tem uma chance aumentada de ter um AVC, um paciente que tem um AVC tem uma chance aumentada de ter infarto. Então são as doenças que andam juntas. Então, primeira coisa que você vai entender, o grande motivo que a gente tem que falar desse tema cada vez de forma mais precoce, é porque você tem que evitar esses fatores de risco. Essa é a prevenção primária, a coisa mais importante. E quando você previne primariamente uma doença, muitas vezes você não está pensando na doença, porque você nunca teve, ou nunca suspeitaram de você ter essa doença. Então, se você controla ou evita você ter obesidade, quando você controla ou evita você ter a diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, o colesterol alto, né? O sedentarismo, que não deixa de ser um fator de risco dos mais relevantes, né? Você está evitando você ter um AVC. Então perceba, você tem que pensar muito antes da doença se estabelecer, quando você é jovem, quando você está ativo, evitar ter isso. E como é que você evita? É quando você descobre fazendo os exames periódicos. Porque a maioria dessas doenças que eu citei para você, elas não dão sintomas nenhum. A obesidade, claro que tem um sinal, sobrepeso, né? Então você sabe pelo peso que você tem, e é um corriqueiro brasileiro pesar e ter noção do peso, né? Que aquilo não está normal. Mas se você não procura ajuda para tratar a obesidade, não vai adiantar nada, você vai continuar com esse fator de risco, né? A pressão é pior ainda, porque só medindo para você saber, a grande maioria não dá sintoma, né? O colesterol alto, parecido também, não dá sintoma, só você medindo para saber. Açúcar também parecido, só medindo para você saber. Então perceba, né, que são muitas doenças juntas sem sintoma nenhum. Então você vai estar com sua vida normal, fazendo tudo que você tem que fazer e vai estar ali tendo uma doença, corroendo seus vasos por dentro, né, obstruindo seu vaso, tanto do coração como do cérebro, e de repente, um belo dia, você tem um AVC. Qual seria o sintoma do AVC? Uma alteração de fala, uma alteração de motricidade da movimentação, uma alteração do raciocínio, o paciente pode ficar confuso, uma alteração visual. E muitas vezes, aí que está o grande aviso do AVC, ele dá de forma anteriormente transitória. Então o paciente tem uma alteração de força, depois volta ao normal. Questão de segundos. Tem uma alteração de fala, depois volta ao normal. Aquilo é um aviso que você está prestes a ter um AVC. A gente chama, o termo técnico, né, de ataque isquêmico transitório. Às vezes o paciente fala um princípio de um infarto, de um AVC. É um sinônimo, né? Claro que o termo técnico não é esse, mas já avisa que não está com alguma coisa legal. Então, se você não quer ter um AVC, você tem que fazer o quê? Primeira coisa, prevenir os fatores de risco, tá bom? E se tiver algum desses sintomas, corre para emergência que o médico vai avaliar, vai dar medicação que vai ajudar a dissolver esse coágulo e evitar que você tenha um déficit definitivo, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.